Pois bem, pessoal, vamos dar então a continuidade e agora essa semana, em alguns estudos, eu fiz uma pesquisa sobre o que nós havíamos falado no encerramento do último encontro, da última aula, quanto à limitação das concessões às liminares. Nós vimos, claro, o mandado de segurança, uma disposição legal expressa em que decisões liminares não sejam dadas, fornecidas, deferidas, quando se trata, em mandado de segurança, de compensação de créditos tributários, de entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação e equiparação de servidores públicos, concessão de aumento ou extensão de vantagem, pagamento de qualquer natureza, porque, na verdade, o que está aqui presente é o interesse público acima de tudo. Nesta, vamos dizer, previsão legal, o legislador estabeleceu um critério de absoluto fechamento dessas decisões liminares. Mas, tá bem, aqui nós temos uma lei 12.016, lá de 2009, reconstruída à luz destas garantias, mas eu disse ainda no finalzinho do nosso encontro que existe uma lei 8.437 de 92 e eu disse, olha, ela não tem tanta aplicação, até porque ela não encontra paz na jurisprudência na medida desta, vamos dizer, abertura atual do Código de Processo Civil, não sendo o caso de mandado de segurança, que ali nós temos aquelas reservas, mas em outros casos em que haja o poder público por participar do processo, nós não temos encontrado mesmo decisões favoráveis à aplicação desta lei. Embora, eu dizia, leis de mesma hierarquia, são leis ordinárias, tanto o Código como esta lei 8.437, lá de 92, mas ela deixou de ter o seu impacto, E eu trago aqui a vocês a colação, descobri uma fonte nesta semana que me pareceu bastante apropriada, está aqui no nosso curso avançado de processo civil do nosso Vanbier, o Luiz Rodrigues Vanbier, que tem aí com Talamini a participação nessa construção dessa obra, bem interessante a sua postura quanto a isso. Ele diz o seguinte, me permita uma leitura: limites à tutela provisória. Atualmente não há mais dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória contra o poder público. As peculiaridades do regime da fazenda pública em juízo, prazos dobrados, reexame necessário, execução monetária por precatórios, etc., não justificam nenhuma limitação à tutela de urgência ou de evidência. Considerando-se os fundamentos constitucionais indicados no início desse capítulo, seria ofensivo aos princípios da isonomia e do acesso à justiça, entre outros, negar cabimento da tutela provisória. Então ele já está praticamente aqui invocando esta possibilidade ainda aqui dentro da doutrina e não revogada a lei 8.437, ele entende que de acordo com esta abertura, mas ele diz assim, porém o artigo 1059 do Código de Processo 2015 determina que se apliquem à tutela provisória determinadas regras limitadoras do emprego da medida cautelar e da tutela antecipada no sistema do CPC anterior. Essas regras exigem interpretação conforme a Constituição. Na medida em que a vedação ao emprego da tutela provisória inviabilize a tutela jurisdicional efetiva e adequada, elas deverão ser afastadas fundamentadamente no caso concreto. Tem uma obra da tutela de urgência à Fazenda Pública do próprio Eduardo Talamini, que é coautor dessa obra, em revista de processo, no volume 152, se quiser fazer uma pesquisa, tutela de urgência e a Fazenda Pública é o título do seu trabalho. Então, com essas considerações, a gente vê com toda clareza que a lei está para ser derrogada na medida da sua inaplicabilidade aos casos hoje de tutela contra a Fazenda Pública. É claro que deixarmos limitações à Fazenda Pública, dar-lhe carta branca de determinadas situações em que não caiba mandado de segurança e também a parte querendo pretender algo que possa lhe trazer
uma forma de prejuízo, ela não terá outro remédio a não ser uma ação ordinária, porque as tutelas estariam impedidas. Isso não é possível. Eu lembro que há muitos anos atrás, aqui, lá em 1992, o governo estadual instalou aqui um chamado calendário rotativo dentro do estado do Rio Grande do Sul. E foi exatamente o ano em que esta leizinha milagrosamente apareceu. Embora se tratasse de uma determinação do governo estadual, né, mas essa lei sendo federal, mais interessante. E eu fui contratado por alguns círculos de pais e mestres de várias escolas estaduais, onde o calendário estava sendo implantado naquela época. Estou dando apenas um exemplo. E nessa condição tentei e consegui com muito êxito, graças a Deus, em 10 escolas que eu defendia no interior do estado e aqui na capital, principalmente aqui o Júlio de Castilhos, o nosso Julinho, e eu consegui então uma liminar, né, contra o ato do governo estadual, da senhora secretária de Estado da Educação, e essa liminar impedia a aplicação do calendário rotativo por um simples fato. O decreto, que era do governador Colares na época, o seu Colares, dizia assim: serão admitidos até 3 calendários rotativos nas escolas estaduais, quando se fizer necessário, diante do número excessivo de alunos. Então vejam a palavra até, e foi aí o pulo do gato. Quer dizer, até 3 calendários de acordo com a necessidade. Só que a senhora secretária de Estado da Educação entendeu de aplicar indiscriminadamente os 3 calendários em todas as escolas, sem este caráter de qualificação, né, e de quantificação dos alunos. E aí foi que eu entrei então com várias ações, buscando essa garantia, e consegui as liminares nas varas da Fazenda Pública da capital. E logo aparece essa lei e o Tribunal de Justiça tenta então revogar todas as liminares, né, cassar as liminares que haviam sido dadas em prol da não aplicação do calendário rotativo. E aí, claro, a gente sabe como entram as questões políticas, mas eu sei que, para dizer para vocês, foi uma vitória muito suada nessa época, porque além de tudo eu já convivia com essa lei 8.437, que já dispunha não ser cabível medida liminar contra atos do poder público. Então, realmente, embora estivéssemos em 1992 já na própria democracia, no Estado Democrático de Direito, uma lei dessas que simplesmente podava, né, o cidadão, se não tivesse o remédio do mandado de segurança, de entrar com pedido liminar, né? Felizmente, na aplicabilidade da lei, essa questão foi questionada pelo próprio Tribunal de Justiça e confirmadas depois em sentença todas as decisões liminares que nós conseguimos a muito custo, abaixo de pau e corda, e enfim, tivemos esse sabor de uma vitória bastante demorado, foi realmente. Tivemos casos de processos em que terminaram e os alunos já tinham sido até já diplomados no ensino médio, então para vocês verem como as coisas ali eram, e ainda são, na verdade, demoradas. Mas a briga nesse sentido foi muito custosa, foi bastante pesada. Apenas eu trago para vocês essa ilustração como referência, não ficarmos apenas aqui como uma mera retórica com vocês. Bem, nós vamos ver agora, já entrando nas chamadas inovações, o que afinal nos trouxe a legislação com esta modalidade da tal tutela provisória. Eu vou tratar com vocês aqui, já tanto com a tutela de urgência quanto a tutela de evidência, já para darmos esse pulo, tá? Embora não tenhamos visto ainda nada sobre tutela de evidência, mas elas possuem, tanto a urgência como a evidência, algumas características bem comuns, né? Lembrando que a tutela de urgência está dividida em cautelar e antecipação de tutela, né? Lembrando isso, e abaixo da tutela de urgência está a tutela de evidência como subclasse, né, da chamada tutela provisória. Tutela provisória, urgência, evidência. Procedimento sumário. O que nós temos então? Primeira grande comunhão entre os dois sistemas é um procedimento rápido, sumário, né? Um processo que não demora tanto como demoraria um processo de conhecimento, mas ele tem uma fórmula sumarizada na sua processualística para fazer com que então esta divisão em sumariedade se distribua em 2 pontos.
a sumariedade substancial e a sumariedade processual. Esta sumariedade substancial simplifica o processo, quer dizer, o rito, para que se decida de uma vez o mérito, né? Quando possível, sempre produzindo coisa julgada. Ora, nós vamos ter aqui na sumariedade substancial uma mera ação em que não se discutiria a fundo ou quase nada o mérito. Por isso é simplificatória do ato processual, ela simplifica. Eu trago aqui para vocês a busca e apreensão sem resistência. Então vamos lá, eu entreguei determinado objeto nas mãos de um sujeito, esse objeto não me foi devolvido. Na medida desta não devolução, eu tendo a propriedade, através de nota fiscal, ou seja, deste mouse aqui, eu entro com uma ação de busca e apreensão para retomar este bem ao meu domínio, à minha propriedade, enfim, que não foi retirada. Se esta atividade do Poder Judiciário em retomar, buscar, né, e apreender o bem e deixá-lo ao meu controle, agora ao meu domínio, e, somado a isso, não havendo resistência da parte demandada, contra quem eu busquei e apreendi este bem, estaria terminada a função. Então nós teríamos aqui uma sumarização, quer dizer, do rito todo, né? O juiz até nem decidiria a mérito, porque na verdade o mérito não ficaria ainda nesta atividade vinculativa, porque eu não vou discutir o que é propriedade. A propriedade, eu não tenho que discutir vínculo, é meu, o objeto está aqui, é meu, voltou para o meu domínio e está pronto. Se o réu não resiste, não contesta, obviamente que estaria então terminada a função jurisdicional aí. Então eu teria essa sumarização do ato, sem resistência do réu e, evidentemente, a simplificação do rito. Estaria concluída e, vejam, sem decisão de mérito. Por isso que eu coloco ali, decidindo quando possível, né, o mérito, decidindo quando possível, quando necessário, né? Agora, na sumariedade processual, agora não mais o direito material, não é mais mérito, agora é processo, o que faz esse procedimento sumário? Ele simplifica o rito. Ele condensa um processo de conhecimento em situações de maior celeridade, né? E mesmo sem decidir o mérito. Por quê? Porque aqui o juiz deu a garantia e terminou. Eu já falei a vocês várias vezes aqui do arresto. A medida de arresto, uma vez tomada, adequada para o caso, arrestado aquele bem como garantia para o pagamento de uma dívida, qualquer bem do devedor, uma vez cumprida esta ordem, não há mérito a decidir. O mérito vai ser dado lá no processo principal. Eu consegui apenas aqui um auxílio técnico para obter um resultado prático final no processo. O arresto se prende apenas a este aspecto, mas não está vinculado o arresto ao mérito. O arresto está vinculado ao receio de uma lesão que o réu pode me causar, vendendo seus bens a todos quantos entender, e aí, sendo insolvente ou se tornando insolvente, quer dizer, sem solvabilidade financeira, ele vem a frustrar a minha futura execução, o meu futuro cumprimento de sentença. Esta razão, portanto, de não haver esta incursão do juiz no mérito do processo. Ele simplesmente se limita a arrestar e arrestado ficarão os bens até que haja sentença definitiva. Se procede a minha ação de cobrança contra aquele réu, o arresto se transforma em penhora. Olha que bacana essa engenharia. Se improcedente a ação, muito bem, o arresto se desfaz também, os bens voltam para toda a esfera de domínio do devedor. Então a razão aqui é apenas uma simplificação processual sem ofender ou sem atacar, sem incursionar no mérito da ação. Então por isso que não vai produzir coisa julgada, absolutamente não. Tá? Então essa sumariedade, esse procedimento sumário existe sim e vai existir nos dois ritos, tanto na urgência como na evidência. Adiante. Também existe como ponto comum uma provisoriedade da tutela. A tutela aqui, ela é provisória enquanto útil ao processo principal, ou enfim, e não tem característica de definição. Definição, já disse várias vezes também, é lá na sentença final, dentro do processo principal,
Então, não gera consequência na coisa julgada, não. Então, vai gerar sim outras consequências, né? A possibilidade de pronta execução, na medida em que foi deferida a liminar pelo juiz, eu já posso executar, realizar, fazer cumprir, ainda que a força na marra, aquela decisão, no mesmo processo onde está a decisão liminar. Então eu vou ter esta pronta execução, mas ainda, vamos dizer, uma execução provisória, né, para que eu consiga, por exemplo, hoje o medicamento, estou usando, executando esta medida agora. Não posso deixar, postergar para a conveniência do réu ou do autor. Enfim, é agora que eu preciso, não é depois, né? Então, não há necessidade de caução em determinadas medidas, né, no artigo 300, parágrafo 1º, responsabilidade patrimonial do autor na ação, de acordo com, já vimos, aquele dano reverso, né, em que o autor, com a medida, venha a causar eventual prejuízo ao réu, o autor estará, portanto, obrigado a reparar esses eventuais prejuízos, esses danos causados aí com esta atitude dele em promover ações, por exemplo, de vedação patrimonial, arresto, sequestro de bens, enfim, e que tolha do réu o direito de usar e gozar desses bens, e haverá, claro, que esta reprimenda patrimonial, né, e isto existe tanto na evidência como na tutela de urgência. Claro que na evidência é mais difícil acontecer, porque o direito tem que estar evidente, salvo que este direito chamado evidente, o autor tenha feito algum ato ou promovido algum ato fraudulento, né, para que transformasse aquele direito ainda em construção num direito evidente, numa tutela que se buscaria a evidência desse direito. Então, mas não sendo isso, a responsabilidade patrimonial do autor continua também, né, de acordo com o artigo 302, o seu parágrafo único lá do nosso Código de Processo Civil. São essas, então, os pontos de convergência, né, entre a própria tutela de urgência com a tutela de evidência, seja pela situação da provisoriedade da tutela, como também da singularidade, né, dos procedimentos chamados sumarizados aqui. Muito bem, na sequência nós vamos ver agora que tipo de decisão é possível na tutela provisória. E aqui eu vou dizer tanto tutela provisória de urgência como tutela provisória de evidência. Não importa o modelo que nós tenhamos, o que nós vamos ter são essas decisões que vocês já conhecem, já viram isso aqui em Processo Civil 2, e que vão permear também este meio do Instituto da Tutela Provisória. Não há novidade aqui, eu apenas chamo a atenção para algumas peculiaridades do emprego dessa tutela provisória à luz das decisões judiciais possíveis. Tá? A mais comum de todas, dentro da tutela provisória, é a decisão interlocutória. O que é a decisão interlocutória? O próprio nome já nos traz uma boa notícia do que seja a interlocução nesta decisão, porque nós temos aqui uma relação linear. O que quer dizer isso? Ora, eu, autor, requeiro ao juiz um medicamento, vamos voltar a esse exemplo, eu requeiro ao juiz um medicamento. O juiz recebe a minha petição com urgência, assim a despacha deferindo ou indeferindo. O que eu tive aqui? Eu tive entre autor pedindo ao juiz uma relação de locução. Autor-juiz. Quando o juiz responde ao autor, eu tenho uma interlocução. Então essa decisão ela não se dá na relação ambiental, aquela que se trava entre autor, juiz, réu, bonitinho. Não, aqui nós temos uma locução primeiro, para depois buscarmos uma resposta a esta locução que o juiz dará para esta pessoa. E aí se cria uma relação linear, não angular, não tem isso, nós vamos ter uma relação linear, eu pedindo ao juiz, o juiz me respondendo o meu pedido liminar. E esta interlocução se dará através de uma decisão chamada interlocutória.
É claro que também o réu poderá pedir uma liminar no curso do processo, um pedido incidental, o réu pedindo uma interlocutória, né, uma decisão liminar de urgência no curso do processo, o autor está se desfazendo das provas, o autor está queimando arquivos, etc., e o réu pede a exibição de documentos em caráter imediato. Tudo é possível. O que importa é que, na maioria dos casos, a decisão interlocutória é a decisão soberana dentro da tutela provisória. O que já existia no Código de 73, aqui a mesma coisa se repete. Então vejam, são as mais comuns, quando deferem ou indeferem liminarmente, ou não, neste caso no curso do processo, por exemplo, concessão após contestação do réu, a tutela provisória. Então, quer dizer, não precisa ser uma liminar, mas pode ser depois o juiz entendendo do réu ser ouvido, se ele dá ou não dá. Ele difere, então ele posterga ao momento pós-manifestação do réu. De qualquer sorte, sendo decisão interlocutória, sempre cabível o agravo de instrumento. E aí nós entramos no artigo 1015 do Código, onde esse artigo 1015, na concepção, vamos chamar, lá na origem do Código Novo, o legislador quis reprimir as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Foi um ledo engano, foi um absurdo erro que ele cometeu, porque ele traz, então, um fechamento de hipóteses do agravo de instrumento, quando, na verdade, ele deveria manter como já mantinha o Código de 73, embora várias experimentações de 92 até 2015 se passaram várias transformações, mas se construiu alguma coisa a respeito do agravo de instrumento. Todas as decisões interlocutórias eram passíveis de agravo. Então não tinha ali uma medida de restrição. O Código de 2015 trouxe essa restrição e agora está levando paulada e pedrada de todo lado, porque a própria jurisprudência e o ementário jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça já tem derrubado várias situações em que o agravo de instrumento se limitava. Ele agora está se transformando num recurso de alta aplicabilidade, notadamente em relação à prova, né? Notadamente em relação ao emprego da tutela provisória, que já estava previsto, lá no inciso 1º do artigo 1015, cabível ao agravo de instrumento contra decisões que defiram ou indefiram liminares. Nessas tutelas chamadas de urgência ou de evidência. Então, o recurso sempre cabível vai ser o agravo de instrumento. Quer dizer, formarmos um instrumento processual, né? Instrumento chamado instrumento de agravo, com todos os requisitos do próprio artigo 1015 e também dos artigos seguintes, 1016 principalmente, quando trata dos documentos necessários, chamados obrigatórios e os facultativos. Mas, de qualquer maneira, se forma um instrumento recursal que se leva esse instrumento ao tribunal e o tribunal, então, examinando, vai decidir se ratifica, né, no sentido de confirmar a decisão deferitória ou indeferitória do juiz, ou então vai reformá-la, ou, quem sabe, em última hipótese, até mesmo invalidá-la quando a decisão for nula de pleno direito. Então, as decisões interlocutórias, na sua grande maioria, são as decisões mais aplicáveis à tutela provisória. Bem, a sentença, sim, ela vai ter um outro tratamento. A sentença, ela sempre vai definir o processo. Seja qualquer sentença, aquela chamada sentença que termina o processo sem julgamento de mérito, ou aquela sentença que termina o processo com julgamento de mérito. As primeiras vamos chamá-las de terminativas, terminam o processo, mas não julgam o mérito. As segundas, sim, serão chamadas de definitivas. Então, terminativas sem mérito, definitivas com julgamento de mérito. Porque aí nós temos a ideia da definitividade, quer dizer, através da coisa julgada, nós teremos aqui, em direito material, a questão definida, por isso chamadas sentenças definitivas. Então, elas não apenas protegem na coisa julgada o processo em que aquela ação tramitou, mas vai também proteger a própria decisão, que assim vai ser perpetrada pelo tempo que for necessário
enquanto durar a situação entre as partes, né? Por isso que se diz que a coisa julgada faz lei entre as partes, exatamente por isso. Então a sentença não importa se ela é terminativa ou definitiva. Se, por exemplo, o juiz já enxerga que o meu pedido é impossível e já julga extinto o processo sem julgamento de mérito, já de cara, eu posso entrar com a sentença. Aliás, desculpe, eu posso entrar com apelação em relação a essa sentença porque se trata de sentença. Ah, não julgou o mérito, não importa, sentença é. E claro, muito mais ainda quando se tratar de uma sentença com caráter definitivo, a sentença definitiva mesmo, lá regida, portanto, a forma recursal de apelação pelos artigos 1009 e seguintes do Código, né? E principalmente, quando se trata da sentença provisória, ela vai ser também abrangente a sentença em relação à tutela. Essa tutela provisória solicitada. Ela vai não apenas julgar o mérito, vai dizer assim, pelo exposto julgo procedente a ação para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$20.000. Torno definitiva a tutela de arresto dos bens do réu para posterior conversão em penhora. Aqui o caso. Então o juiz, ele vai não apenas na sentença resolver a questão de fundo, a questão de direito material, mas também vai resolver a matéria relativa àquela tutela provisória alcançada, né, ao réu. Também pode ser que o juiz, não dando no processo todo a tutela provisória, não deu a liminar no início e continuou não dando até o final, pode ser que na sentença ele conceda. Né? Também é caso aqui de apelação. Tá? A regra nesse sentido é muito clara. A sentença, portanto, ela vai abranger todos os elementos, né? Seja da questão principal ou seja das questões acessórias, dentre elas as tutelas, no caso aqui vamos pegar a tutela cautelar, né? Da medida provisória de urgência, uma cautela solicitada e o juiz deferiu ou não. Se ele confirmar na sentença, ela faz parte da sentença, ela não é decisão interlocutória. Porque ela aloja-se na sentença, lá é o habitat dela, é dentro da sentença, e aqui, sendo sentença, caberá apelação. Isso tem que ficar muito claro. Então não há dois recursos, vou entrar com agravo no instrumento porque o juiz na sentença deferiu. Não. Se na sentença ele deferiu ou indeferiu de maneira definitiva a tutela provisória, é caso de apelação sempre. Tá? Nós temos também ainda as decisões monocráticas, que são dadas, né, em grau superior, né, em segunda instância, e contra elas o agravo interno é um remédio cabível. Por que decisões monocráticas e não decisões colegiadas? Porque as decisões colegiadas são definitivas. O colegiado de julgadores raramente decide matéria liminar. Salvo quando surge alguma questão de urgência já no curso do julgamento deste recurso. Mas, quando existe uma decisão a ser dada, quando os autos se encontram no segundo grau, essa decisão é monocrática. É dada por parte do relator do recurso. A ele que cabe, portanto, relatar depois no dia de julgamento e já proferir o primeiro voto. Mas quem cuida, vamos dizer, quem preside este recurso é o relator. E com isso ele vai, na sua decisão, monocraticamente, fundamentar a mesma coisa que o juiz de primeiro grau faria. Vocês sabem que a tutela provisória, quando requerida em autos que já se encontram no tribunal, é lá que se fará o pedido. Então a decisão monocrática nasce desta provocação que eu farei ao relator do recurso para que ele, então, consiga me alcançar aquele direito urgente solicitado, enfim, e contra esta decisão o agravo certo é o agravo interno. Por quê? O que é o agravo interno em segundo grau? Ora, é o agravo que eu opero contra uma decisão monocrática, onde com isso eu vou empurrar esta decisão para o colegiado de que faz parte o relator. Então eu estou lá numa Câmara, na terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Nós sabemos os desembargadores que compõem o colegiado, dentre um deles ficou escolhido, vamos dizer, eleito o relator do recurso. Então, contra este que eu não me agrado da decisão monocrática dele, eu
agravo com agravo interno, e este agravo interno faz com que todos os julgadores daquele órgão colegiado, daquele órgão fracionário colegiado, no caso a Câmara, sejam eles, portanto, todos ouvidos e será julgado o agravo interno com essas razões de recurso que eu, na verdade, manejei contra a decisão. E a todos eles caberá, então, a manifestação, quer dizer, acolhe a posição adotada pelo relator monocraticamente, ou então a desacolhe no sentido de reformá-la. São essas as considerações aqui, né, quanto à decisão monocrática. Mas nós temos ainda a eficácia na questão dos recursos. Eficácia da tutela provisória nos recursos. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Artigo 995. Se houver recurso contra aquela decisão que já foi deferida, não importa se em primeiro ou segundo graus, mas vamos lá, um agravo contra a decisão do juiz de primeiro grau, que vá para o tribunal, ou então um recurso extraordinário contra a decisão colegiada do tribunal definitivamente. Se houver esse recurso, este recurso não tem eficácia suspensiva. Ou seja, não impedem que a decisão seja realmente cumprida, realizada.